A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 1, verso 5. Que diz assim: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Que declaração maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que se tornou para nós o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar dos mortos para a vida eterna. Ele é a primícia da ressurreição, Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15. Ele aparece aqui como primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, Jesus Cristo. Quero falar de usar hoje o tema como Cristo, o primogênito. Primeiro encontramos aqui que ele é o primogênito dos mortos. Na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 15, inclusive no verso de ontem nós comentamos sobre a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus é o primogênito dos mortos, Jesus é o primogênito de toda a criação. O primogênito da criação é Cristo. Não é antes que houvesse todas as coisas, não é que ele foi o primeiro a ser criado, mas é antes que houvesse tudo, anjos, principados, céus, terra, Jesus já existia. Ele é o primogênito de toda a criação. Que maravilha, o primogênito dentre os mortos. Ele em tudo tem a primazia. Primogênito dentre os mortos, primogênito de toda a criação, o que vem primeiro antes de todos. Romanos capítulo 8, versículo de número 29, nós temos outra primogenitura de Jesus aqui. Diz assim: porque o que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito dos irmãos. Como é bom saber que nós temos um irmão mais velho, Cristo, é o nosso primogênito. Ele é a nossa, nós devemos ser a sua imagem, a sua semelhança. O primogênito entre muitos irmãos, entre todos os irmãos, Cristo tem a primogenitura. Ele é o primogênito dos mortos, ele é o primogênito de toda a criação, ele é o primogênito entre muitos irmãos. No Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso de número 7, nos conta do nascimento de Jesus, quando ele veio a essa terra. E olha que coisa interessante, Lucas 2:7 nos diz o seguinte, diz assim: e deu à luz a seu filho primogênito. Ele é o primogênito de Maria, ele é o filho unigênito de Deus, de acordo com João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele é o Filho unigênito de Deus, mas de Maria ele era o Filho primogênito, o qual deu à luz seu Filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. O Filho primogênito de Maria, primogênito dos mortos, o primogênito de toda a criação, primogênito entre muitos irmãos, primogênito de Maria. Lemos também em Lucas 2:23 o seguinte, Lucas 2:23, segundo está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. Aqui é a apresentação de Jesus no templo, a consagração de Jesus. Ele é o primogênito consagrado. Temos aqui então o primogênito consagrado.
E o texto de Hebreus, capítulo 1, versículo de número 6, novamente fala do primogênito, Cristo, nosso primogênito. Olha só, Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 6, está escrito assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito. Aqui nós temos o primogênito no mundo, o primogênito da criação foi introduzido no mundo, o primogênito no mundo. E diz, todos os anjos de Deus o adorem. Aqui nós temos o primogênito adorado. Cristo é o primogênito de todas as coisas, toda a criação, dos mortos, o primogênito dos irmãos. Primogênito deve ser adorado. Cristo, o primogênito. Primeiro, o primogênito dos mortos, o primogênito de toda a criação, ou da criação, primogênito entre muitos irmãos, ou primogênito dos irmãos, o primogênito de Maria, o primogênito consagrado, o primogênito no mundo, o primogênito adorado. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, subscreva e ali você clica na foto, vai no playlist, vai encontrar todas as pastas, de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o seu canal da Bíblia.